Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje então nós vamos começar aqui por Deuteronômio capítulo 5, versículo 21 diz assim, são os mandamentos, é o último mandamento que o Senhor escreveu para Moisés quando ele subiu no monte. E não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, hoje eu quero falar sobre inveja e cobiça. E a palavra aqui em Provérbios 14:30 diz assim: a paz de espírito e saúde para o corpo, mas a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como o câncer. Essa tradução é da King James atualizada, aqui para você ver. Então, olha o que diz a corrigida, que Provérbios 14:30, mesmo que eu li aqui. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Você lembra a palavra que eu preguei ontem, ali em Gênesis 39? Se você leu o restante do capítulo, você observou que ali embaixo, ali no versículo 6, falava que José era um homem de boa aparência e que a mulher de Potifar o cobiçou. Então, por que a palavra diz aqui que a cobiça, Deus ele deixou em um mandamento para nós, é o último mandamento, o 10º, não cobiçarás. Não, a cobiça é algo demoníaco. Ela começa lentamente, como a palavra fala aqui, né? Como é que o câncer começa no corpo de uma pessoa? A pessoa muitas vezes ela nem percebe. Quando ela vai ver, ele já está em fase avançada e às vezes não tem mais o que fazer. Então aqui, Deus, ele nos alertou. Cobiça é desejo imoderado e inconfessável de possuir algo que geralmente pertence a outro. Isso é a cobiça. A cobiça sempre incita o ser humano a querer algo que não precisa, que não tem necessidade e a querer algo que não deve. Desejo sobre o alheio que difere da necessidade, pois ela, em geral, gera inveja. Isso é o que desencadeia a cobiça, inveja. E isso vem de um processinho lento. Quando a pessoa começa a olhar para as coisas do outro, cobiçar, querer, eu queria ter um carro que nem o dele, o dela. Queria um emprego assim, eu queria. A pessoa fica desejando. Só que ela não lembra que para aquela pessoa estar naquela posição em que ela está, ela batalhou, ela trabalhou, ela se formou, ou ela fez um curso técnico, ou ela fez uma graduação, ela pagou um preço. Ela foi dormir tarde, ela às vezes tinha que pegar um ônibus e viajar para outra cidade, ela muitas vezes até ficava sem comer, mas ela estudou, ela se esforçou para estar onde ela está. É muito simples o outro chegar e cobiçar a posição dela. Isso o demônio instiga no coração da pessoa, por isso que Deus deixou esse mandamento, não cobiçais, porque isso é algo muito sério. Eu não sei se você conhece alguém assim, provavelmente nós sempre conhecemos. Alguém que cobiça, pessoas invejosas, isso geralmente são pessoas que estão ao nosso redor. No nosso trabalho, às vezes na nossa casa, né, num ambiente familiar, vizinhos, enfim, em todo lugar.
Sempre vai ter algum cobiçoso, algum invejoso, né? Por que a palavra diz que a carne cobiça contra o espírito? Porque a carne, ela não quer que você viva pelo espírito, porque quem anda pelo espírito não tem cobiça, não é invejoso. A palavra diz que o amor, ele não se ensoberbece, ele não é invejoso, ele não é ciumento. Então quem tem o verdadeiro amor de Deus, que é o primeiro fruto do espírito, qual? É o amor. Quando nós temos o amor de Deus no nosso coração, nós já lançamos fora todas essas coisas que um dia a nossa natureza humana tinha. E sabe por que a carne cobiça contra o espírito? Eu estou lendo aqui um estudo que eu fiz hoje à tarde, que o Espírito Santo falou comigo, e eu estou meditando nessa palavra desde ontem. A carne cobiça contra o espírito. A prostituição, a impureza, a idolatria, a feitiçaria, ciúmes, discórdias e inimizades. Isso a carne cobiça. Ela não quer que você abandone isso, porque isso era da nossa natureza humana pecaminosa antes de nós aceitarmos Jesus. Quando ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, estas coisas aqui foram abolidas. Quando nós nascemos de novo, por que a palavra diz que é necessário nascer da água e do Espírito? Porque nós precisamos enterrar todas estas coisas. Isso não faz mais parte da nossa vida. No momento em que eu sou uma nova criatura, quando a pessoa diz, eis que tudo se fez novo, eu vivo em novidade de vida, essas coisas aqui não fazem mais parte da minha vida. Essa natureza humana pecaminosa, eu afoguei lá na água do batismo. Quando eu ressurgi de lá, eu ressurgi uma nova criatura em Cristo. Então, por isso que a carne cobiça contra o espírito, porque ela quer que a pessoa continue praticando as obras dela. Porque ela sabe que quem pratica essas obras aqui não vai herdar salvação. Esta pessoa vai para o inferno. Ela já tem o passaportezinho carimbado, inferno. Ela não vai receber a salvação. E fora outras coisas que a palavra fala, das pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Então isso aqui é algo muito sério. E olha o que diz aqui: ciúmes, inimizades, feitiçaria. Isso, gente, não é de Deus. Discórdias. Pessoas que semeiam discórdias, intrigas, fofocas. Isso não é de Deus. Isso aqui é da natureza humana pecaminosa. Se alguém conhece alguém assim, essa pessoa ela ainda não conheceu Jesus. Porque no momento em que ela conheceu Jesus e ela se tornou uma nova criatura, isso aqui ficou abolido da vida dela literalmente. E invejosos sempre imaginam que outra pessoa ou empresa vale mais do que eles, alimentados pelas suas próprias limitações e defeitos. A inveja é a podridão dos ossos. A pessoa que é invejosa, ela está doente, gente, física, emocional e espiritualmente. Ela está doente. Porque a podridão, eu estava pesquisando ontem à tarde, para fazer esse devocional hoje. A podridão, ela diz o quê? Ela estraga lentamente o que toca. É lento o processo. É como a palavra fala aqui na versão King James, é como câncer que corrói. Ela é lenta. Você já viu uma fruta apodrecer da noite para o dia? Não. Coloca ela lá no cestinho, que nem eu fui pegar uma laranja. As outras estavam todas ali bonitas na minha fruteira. Eu fui pegar uma que ela já estava pela metade, estragada. Mas foi um processo lento, porque eu olhava elas ali e eu não enxerguei aquilo ali.
Então, é um processo vagaroso. A podridão é assim. Quantas pessoas estão podres por dentro? De tanta inveja, elas são consumidas. E isso é um mal. Isso é um mal, gente, que age na vida da pessoa. É como a palavra diz aqui. A paz de espírito é saúde para o corpo. Quem tem paz, a paz de Cristo que excede todo o entendimento, tem saúde mental, espiritual e física, emocional. Agora, quem é movido por estes sentimentos demoníacos, isso são sentimentos demoníacos, ela não tem paz. E a inveja corrói como o câncer, é o que diz a palavra. Ela apodrece os ossos, como diz na corrigida, ela apodrece. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Isso é algo muito sério. É algo muito sério, gente. Muito sério mesmo. A inveja, ela trata-se de um sentimento tão destrutivo e maléfico e mesquinho, mas que infelizmente está presente nas relações entre as pessoas. Por isso, busquemos a elevação da nossa fé. Nós precisamos buscar a nossa fé sempre que ela não seja, gente, corrompida. Porque nós precisamos entender que nós somos cercados por tudo isso no nosso dia a dia. Nós não podemos perder a nossa paz, porque a paz dá vida ao corpo. Aquela pessoa que ela está em paz de espírito por completo, ela não tem mágoa, ela não tem ódio, ela não tem ressentimento, ela não tem ofensa, ela não tem culpa, ela curou a alma dela. Esses sentimentos não vivem mais na vida dela. Não existe mais na vida dela. Eu quero ler aqui também em Tiago. A palavra fala aqui também em Tiago capítulo 1, ali no versículo 14, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A palavra engodado significa seduzido. Concupiscência, desejo. Depois, havendo a concupiscência, o desejo, concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então não se engane. Não se engane que este sentimento não vai trazer nada para a tua vida, a não ser doença, malefícios. A pessoa que é invejosa, ela não sai do lugar. Ela fica ali só cobiçando o que é dos outros, ao invés dela pegar, arregaçar as manguinhas e ir atrás daquilo que ela quer, daquilo que ela deseja. Ao invés dela orar e dizer: Senhor, eu quero trabalhar, me dá um emprego melhor, abre uma porta de emprego para mim. Não. Ela fica cobiçando o que é do outro. Quando uma pessoa é promovida, ela olha porque ela e não eu. Só que tem vezes que muitas pessoas elas estão em uma empresa por tantos anos trabalhando, mas elas não se qualificam, elas não se especializam. Aí chega um ontem com um currículo abençoado. Claro que essa pessoa vai ser promovida no lugar dela. Aí ela fica invejando o outro. Aí ela fica cobiçando a vaga do outro. Roubou a minha vaga. É assim que o invejoso pensa. É como eu disse aqui. O invejoso sempre imagina que outra pessoa ou empresa vale mais do que eles. E alimentados pelas suas próprias limitações e defeitos. O invejoso é uma pessoa que ela é limitada. Ela é limitada nos seus defeitos e ela é limitada, alimentados pelas suas próprias limitações. Ele não se acha capaz
Por isso que ele vive naquele mundinho dele só desejando o que é dos outros. Por isso que Deus deu aquela ordem: não cobiçais. E não era só a mulher do próximo, era tudo do próximo que não era para cobiçar. Por quê? Para que esse sentimento demoníaco destrutivo não fosse gerado no ser humano. E nós que conhecemos a palavra, não podemos ter isso no nosso coração e na nossa vida. Não podemos invejar os outros, nós devemos ficar alegres quando uma pessoa prospera, quando a pessoa consegue algo. Eu aprendi isso, e olha que a minha mãe nem era cristã naquela época. Mas a minha mãe, ela sempre ficou feliz com as conquistas dos outros. Se alguém chegasse para ela e dissesse assim: bah, consegui tal coisa, ela disse: que bom. A minha mãe ficava feliz, até hoje ela fica feliz com as conquistas dos outros nossas. Nossa, quando alguém me fala: Eliane, eu consegui tal coisa, eu fico feliz. Eu me alegro por aquela pessoa ter conseguido, porque ela estudou, ela se preparou para fazer uma prova, para fazer um concurso. Ela ficou ali, abriu mão do tempo dela para fazer outra coisa, para estudar, para buscar, para orar. E Deus recompensou o esforço dela. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Eu não vou poder entrar no reino de Deus invejando a salvação do outro. Eu vou ter que ter a minha própria. Eu vou ter que buscar. Eu tenho que me desprender de todas estas coisas mundanas que muitas vezes impedem as pessoas de subir degraus na sua vida. Muitas pessoas não conseguem viver o plano, o propósito de Deus porque são invejosos, cobiçosos. E para você ver como isso é tão demoníaco, que na maioria das vezes a pessoa, ela não percebe que ela é assim. Ela não nota que ela é desse jeito porque aquele espírito de inveja cega ela. Não deixa ela ver. Não permite que ela saia do lugar. Porque é isso que o diabo quer. Que esta pessoa fique presa. Por isso que a palavra diz, gente, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais, contra os príncipes, contra o príncipe deste século. O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz. Quando ele consegue implantar esse sentimento demoníaco no coração de alguém. Quando ele consegue implantar esse sentimento de inveja, ele destrói uma pessoa, ele destrói vidas, ele destrói casamentos, ele destrói uniões. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa ela fica invejando a esposa do fulano. Não é assim, é desse jeito, não é que nem você. O marido da fulana é assim, ó. Não é? Aí fica aquelas comparações. O fulano é assim, a fulana é assado, você é assim, você entende? Por quê? Porque ela só sabe olhar os defeitos, ela não consegue ver as qualidades, porque ela fica limitada nos defeitos dela e ela não sai do lugar. Eu sei que é uma palavra muito forte, mas foi o que o Espírito Santo me passou e me conduziu a falar nesse devocional, porque às vezes você não entende o porquê que tem pessoas que não saem do lugar, pessoas que não dão passos, pessoas que não crescem, nem como ser humano, nem no seu trabalho, nem na vida espiritual. Ela não consegue sair do lugar, por quê? Porque tem algo na vida dela que prende ela. É um sentimento de cobiça, é um sentimento de inveja. De repente ela está em algum lugar cobiçando o cargo do outro, por isso ela não cresce. Ela não sai do lugar. E as coisas não são assim. A palavra diz que nós não somos capazes por nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus, como diz aqui. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, gente, é presente. E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não tem mudança. Deus não é bipolar.
Deus não varia de humor. Deus é Deus. Não tem sombra e nem mudança de variação. Se ele disse que é assim, é assim. Não é assado. Não é frito. É assim. Deus não muda. Ele é fiel, ele é bom. Então tudo que é bom vem do alto, não se engane. O diabo não dá nada para ninguém. Satanás só quer destruir a tua vida. Então pare de cobiçar os outros, pare de ter inveja dos outros, porque isso está te matando e você não está percebendo. É como um câncer silencioso que está comendo os teus ossos, que está destruindo a tua vida. A podridão, ela é lenta. É um processo lento. Quando alguém morre, um animal ou uma pessoa, ela é enterrada, ela não apodrece ali no primeiro dia. É um processo de putrefação que a gente chama. O corpo vai entrando em decomposição, vai indo. Por que a irmã de Lázaro disse para ele: Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal? Porque o corpo estava entrando num processo lento de decomposição. E é assim. Você precisa decompor o que não presta da tua vida. Você precisa olhar para você e dizer: Senhor, eu não quero mais ser cobiçoso, ser invejoso. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, Pai. A palavra diz que Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito, um futuro promissor para cada um de nós. Ele tem planos, Ele tem sonho, Ele tem propósitos para mim e para você. Então pare de invejar a vida do outro. Ele tem um propósito, você também tem. Ore e diga: Senhor, qual é o meu? O de José era ser levado na frente lá para o Egito, para que toda a descendência dele se mantivesse. Porque se ele não tivesse ido na frente, todo mundo ia morrer de fome. Mas Deus fez com que ele fosse na frente, ele enfrentou a cobiça, a inveja dos irmãos, o ódio dos irmãos, ele enfrentou tudo isso e no final ele entendeu que era um plano de Deus para que ele fosse na frente para o Egito, para que promovesse a vida de todos. Então, para você ver que mesmo ele sendo injustiçado, cobiçado pela mulher de Potifar, foi lançado numa prisão injustamente, ele não se corrompeu. Ele não cedeu para a cobiça da mulher de Faraó, que desejou, e era uma mulher casada. Ela desejou ele porque ele era um homem bonito. Porque ela pensou: meu marido não tá aí mesmo, né? Então eu vou aproveitar o servo. Cobiça. Mas o que ele fez? Porque ele conhecia a palavra e era temente a Deus, e ele sabia esse mandamento aqui que eu falei para você: não cobiceis a mulher do próximo, nem o seu campo, nem isso, nem aquilo. José, deu no pé, porque ele sabia que a mão de Deus ia pesar sobre ele, porque ele tinha conhecimento. A palavra diz que Deus, ele perdoa o tempo da ignorância, o tempo em que nós não temos conhecimento. Mas no momento em que eu tenho conhecimento e eu continuo praticando estas coisinhas aqui, prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, ciúmes, discórdias e inimizades, eu estou dando lugar para quem? Provavelmente o espírito não habita numa pessoa dessa forma, não. Porque o espírito cobiça, a carne cobiça contra o espírito, porque ela não quer que o espírito habite em você. Ela não quer que o espírito venha te conduzir, te convencer da justiça, do juízo e do pecado, para que você não abandone essas práticas, porque ela quer que você fique presa para que você vá para o inferno. A carne não quer que você vá para o céu, porque ela não vai. A palavra diz que nós vamos ter um corpo transformado. Lá no céu não entra carne e sangue. Então, se revista do poder do alto. Que Deus, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Eu sei que é uma palavra dura, é forte, mas tudo que está aqui é para ser pregado. E é necessário. Às vezes nós precisamos levar um chacoalhão. A palavra diz que o Pai corrige aqueles que Ele ama. Nós precisamos às vezes tomar uma varada, um puxão de orelha, ficar sentadinho ali num cantinho de castigo, que nem às vezes a gente faz, né?
costumam fazer, colocar as crianças, agora você vai ficar aí sentadinho pensando. Às vezes a gente precisa disso. E Deus, ele corrige aqueles que ele ama, ele é pai. Ele não quer que você se perca, ele quer que você se salve, ele quer que você prospere, ele quer que você viva uma vida abençoada. Ele quer que você coma o melhor desta terra, mas para isso você tem que ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra, mas eu tenho que querer, a decisão, a escolha é minha. Não se esqueça disso. Então escolha andar no caminho, na presença e ser cheio do Espírito e não cheio da carne, dos desejos da carne, porque isso não vai te levar para o céu. E que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Em nome de Jesus eu quero orar por você, Pai. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra neste momento. Que o Senhor venha conduzir elas, Pai, para a luz. Que ela se arrependa, porque o pecado consumado no coração, ele gera morte. Quantas pessoas, Pai, estão mortas espiritualmente, afastadas do Senhor espiritualmente, porque são seduzidas pelos seus próprios desejos, estão desejando o que não é para elas, desejando o que não é delas, e o Satanás está conseguindo fazer o plano de destruição se cumprir na vida destas pessoas, Pai. Que elas despertem, a tua palavra diz, desperta tu que dormes, que o Espírito Santo possa convencer esta pessoa que está ouvindo esta palavra, Pai. Que ela seja revestida da unção, revestida do poder do alto, Pai. Que o Senhor fale mais ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa que está se alimentando, Pai, desta palavra. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor, Pai, e a palavra vem do teu trono para o nosso coração, e nós te agradecemos pelo teu cuidado, Pai, por prover este alimento para nós nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. E eu peço a tua bênção sobre a vida do nosso povo, sobre o nosso país, Pai, que os olhos venham despertar, que este povo desperte, que este povo seja abençoado, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.